Pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi, do Treinador OAB, e eu vim mais um dia conversar com vocês, né? Hoje é o nosso dia 8, na nossa contagem regressiva é o nosso dia 8. 8 dias para o exame de ordem, pro derradeiro chegando. E eu vou falar algumas coisas com vocês, algumas coisas que estão me preocupando, para avisá-los, a gente já vem conversando. Mas primeiro eu gostaria de saber como é que foi o seu dia 8. Como é que tá sendo o seu dia 8? Você já estudou? Vai estudar? Como que tá essa organização? Tá fluindo ou já tá dando aquele frio na barriga, muito desesperador, que às vezes dá, né? Ou você anda muito desfocado, buscando muitas informações? Então eu tenho a solução para tudo isso. Bom, gente, a nossa solução é algo que eu já falei, mas vou repetir. A nossa solução está sempre em consultar a OAB Federal e também está sempre em consultar o edital da nossa prova. A gente não precisa ficar correndo atrás de informação, desesperado, sempre em sobressalto, esperando um amigo avisar que alguém vai falar alguma coisa pra gente. Se a gente tem planejamento, se a gente tem organização, a gente precisa consultar o edital. É lá no edital que estão as regras do jogo. E se a gente está indo para esse jogo, né, que eu considero uma batalha, eu considero uma guerra, a gente precisa saber o que a gente tem que fazer, que armas a gente tem, etc, etc. E aí, eu fiquei pensando, sabe? Porque quando eu tô na segunda fase, eu sempre falo que o Vademecum é a espada do samurai. E o meu irmão também sempre fala de provas assim, né? O que adianta eu lutar com uma faquinha numa prova se a prova, o examinador tem uma bazuca? E aí é a importância de afiar o machado, né? Então veja, eu fiquei pensando para falar com vocês como é que um guerreiro se comporta, né? Como que o guerreiro vai para a guerra, vai guerrear? O que ele precisa? Eu fiz até um desenho aqui no meu caderno. Então veja, imagina um guerreiro aí na sua cabeça. Então o guerreiro normalmente ele tem uma armadura que protege ele, né? Ele tem uma espécie de capacete, o elmo, que protege ele. Ele normalmente tem um escudo que protege ele. E ele tem uma arma. Uma arma. No nosso caso, o que nós temos? Nós temos uma batalha chegando, nós vamos para o campo de batalha e nós precisamos ficar atentos para esse campo de batalha, porque esse campo de batalha é diferente. Nós temos, além da prova, a questão da pandemia. Então, na verdade, quem optar por fazer prova está indo lutar contra dois fatores: prova e pandemia. E isso tá me pegando muito, sabe? Então, de tarde, eu peguei e comecei a ver o edital. Qual é a dica que eu te dou? Quando você entra no edital da prova, no seu navegador ali perto, você tem um lugar que você busca palavras, as palavras que você quer encontrar. E aí ela já fica grifada certinho para você buscar. E aí pensando, né, no capacete que é necessário, mas que o nosso capacete é a nossa mente, o nosso cérebro, né? Pensando no nosso colete, que é o nosso coração. Pensando na nossa arma, que a nossa espada aqui vai ser a nossa coragem. Eu pensei também na nossa máscara. Na nossa máscara, isso tá batendo muito na minha cabeça, porque para quem tá acompanhando tudo que tá acontecendo, quando a gente não consegue tomar a vacina, a maior e melhor forma de se proteger nesse ambiente que a gente vai entrar, que é um pouco hostil, é a nossa amiga máscara. Então, eu tomei a liberdade de ver o edital para ver o que se fala sobre a máscara. Se você quiser, você pode acompanhar depois com calma, tá? No edital, diz o quê? No item 3.6.3, ele fala da máscara, né? E ele fala que é necessário uma máscara de proteção individual que cubra o nariz e a boca simultaneamente.
Depois, no item 3.6.5, ele fala que pode ser de qualquer material. Mas, mano, pelo amor de Deus, gente, como assim qualquer material? Então, assim, ó, ela pode ser de tecido, então se é qualquer material, pode ser de papel? OAB, pode ser de papel a máscara? Porque tem máscara de papel, né? Pode ser de plástico a máscara? Porque tem máscara de plástico. Posso esquecer a máscara e enrolar o meu cachecol na boca? Pode ser de crochê a máscara? A trama da máscara pode ser grossa, né? Igual uma meia calça. Então, eu acho que nós precisamos nos unir para perguntar para a OAB o que é o mais indicado, certo? Porque em outros itens a OAB fala que os colaboradores deles vão usar a N95. Ele dá essa dica. Então, essa questão da máscara, ela é muito importante. Eu venho batendo na tecla já. Se a OAB já fez o edital e talvez para ela falar uma coisa diferente, porque se a OAB falar uma coisa diferente, vai ter que arrumar esse edital ou ter alguma manifestação nesse sentido, né? Eu acho que seria muito legal se a gente tivesse um posicionamento, ok? Porque eu não acho seguro usar máscara de pano de jeito nenhum. Por quê? Eu busquei, e você pode buscar também, existem estudos da USP, deixa eu achar aqui o meu estudo da USP, que fala sobre as máscaras, né? E aí ele diz o que esse estudo da USP? Ele faz até um comparativo de todas as máscaras e ele diz que a máscara de pano ou outro material, eu até escrevi aqui no meu caderninho, máscara de algodão, de lycra, de microfibra, pelos estudos da USP, elas protegem só até 40%. Algumas protegem 15%, ou outras protegem 10%, mas a média é 40%. Enquanto as mais eficientes são a PFF2 e a N95, que protegem de 90% a 95%, ou ainda a de TNT, que protege de 80% a 90%. Então, gente, eu não sei qual a solução aqui, tá? Eu sei que se você tá indo guerrear, se você tá indo para essa batalha, eu te aconselho a investir numa máscara segura, porque é a tua única proteção lá na hora. Certo, gente? É a única proteção. Única. Então eu tô muito preocupada nesse sentido e por isso que eu tô pedindo para vocês já olharem qual é a máscara que você vai levar, como que você vai fazer. Vai ser máscara cirúrgica com uma de pano por cima? Vai ser máscara cirúrgica com a PFF2 por cima? Vai ser só máscara cirúrgica? Mas, por favor, máscara de pano, como tá escrito no edital, é muito perigoso. E eu não quero vocês em perigo. Então, se você tá indo batalhar, gente, a gente precisa pensar, sim, em toda a estratégia que a gente vai ter, né? Como que minha mente tá, o meu elmo, a máscara, que é também, né, o meu capacete, vamos dizer assim, o meu colete, como que é, o meu escudo, como que é, e que armas eu vou levar. Certo? Esse é meu primeiro ponto. Eu gostaria muito de deixar aqui dito que ainda no item 3.6.17.5, o edital cita a máscara Face Shield. Quer dizer, se ele tá falando qualquer máscara, tá muito genérico isso, porque a máscara Face Shield é aquela de plástico só. E aquela de plástico só, ela não protege. A gente tem um monte dessas máscaras de plástico para vender por aí. A gente já sabe que tem que usar uma máscara dentro e depois a Face Shield por fora. Eu te indico ir com a Face Shield. Eu tenho a minha Face Shield e eu uso a Face Shield. Minha mãe é viciada na Face Shield. A gente vai andar lá em Floripa, na beira-mar, ela tá com a Face Shield. Que é um costume, você precisa se acostumar, tá? A Karen tá falando, aqui em Portugal usamos duas sempre. Isso. Então, gente, fica o meu apelo. Se a OAB puder esclarecer melhor essa questão de máscara, seria muito importante, porque do jeito que tá aqui no edital, qualquer máscara que o cara chegue e que cubra nariz e boca, qualquer uma, se eu pegar uma máscara de criança, cortar na metade, cobrir meu nariz e boca, eu entro. E não é isso. Então isso precisa ser esclarecido, precisa ficar muito bem informado, tá? E
E assim, claro que a gente não pode depender da OAB. Assim como a gente não pode depender do governo para crescer na vida. Então, a informação tá aí. Busque as melhores máscaras e se você optou por fazer a prova, por favor, eu tô muito preocupada. Eu quero que você use algo seguro, tá? Karen, obrigada, tá? Pela tua contribuição. Bom, o que mais que eu separei aqui para nós? Tem um livro muito legal que chama Sândalo e é do Sérgio de Souza Cavalcante. Sérgio de Souza Cavalcante. Estou mostrando os livros porque o pessoal tá me perguntando: que livro que você falou aquele dia? Que livro que você falou aquele dia? E um dos pontos que eu achei sensacional é sobre o silêncio. E agora a gente está num momento que a gente tem que ficar em silêncio. O silêncio é ouro. Então veja, o que diz aqui? As palavras, elas saem muito rápido da nossa boca. Muitas vezes sem pensar. E por vezes são proferidas com muito destempero. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz. Então veja, quem fala muito, normalmente realiza pouco. Então, falar demais não faz com que você fique mais próximo da sua aprovação. Muito pelo contrário, tá? Veja que não é à toa que a gente nasceu com 2 ouvidos e uma boca. Ele diz, necessitamos de silêncio. A palavra é de prata e o silêncio é de ouro. E é mesmo. E agora, na véspera da OAB, mais ainda. O que eu tenho de problemas com alunos relacionados a isso, fica quietinho, vai fazendo sua construção nos estudos. Não precisa avisar todo mundo que você vai fazer prova, tá? Não precisa ficar postando na internet que você vai fazer prova. Às vezes, ou quase sempre, pelo menos é o que eu acho, esses momentos muito importantes de construção, eles têm que ser feitos em silêncio. Silêncio nosso e que a gente fale menos e ouça mais, tá? Para que a gente também, nesses momentos finais, né, nessa reta final, a gente também, de repente, não se destempere com uma amizade, né, com a família, porque a gente está passando por um momento difícil. A gente está passando por um momento desafiador, mas as pessoas não precisam, elas não são obrigadas a se compadecer e você também não quer pena, porque nós conversamos sobre isso já em vídeos passados. Então, se você não viu, vale a pena você entrar no YouTube Professora Gisele Lenzi, que tá tudo gravado lá. Dó, pena, piedade não é algo bom pra gente evoluir, tá? Muito pelo contrário, é um momento seu. Então, o conselho aqui é que você fique mais quietinho, mais reservado essa semana. E lembrando que, se você tá num momento de sofrimento, né, e a gente tá de uma certa forma, uns mais, outros menos, vamos confiar que essas dores vão passar, tá? Ai, obrigada, assista mesmo, tá? Tem muita coisa legal. Então, veja, a dor, no fim das contas, é evolução. A humanidade sempre evolui com dor. Nós também evoluímos. E as pessoas inteligentes, elas usam esses momentos desafiadores de obstáculo para crescer. Então, você enfia na sua cabeça que isso é temporário. Esse tempo é uma redundância, né? É temporário, é algo temporário. Vai passar e você vai chegar lá. Essa dor vai passar. E aí, indo para os finalmente, e Gisele também é cultura, né? Eu vejo muita gente falando sobre... Eu não sei onde eu coloquei aqui, vamos ver. Sobre uma historinha que fala sobre a tartaruga e o coelho. Muitos de vocês já ouviram essa história, né? Diz que teve um tempo onde o coelho desafiou a tartaruga para uma corrida, né? O coelho zombava da tartaruga, via a tartaruga lenta, devagar, e aí eles marcaram um dia para fazerem uma corrida. E a tartaruga topou. E aí o coelho, foi marcado o dia, foi marcada a hora, chegaram lá os outros animais todos na torcida. E aí o coelho menosprezando a tartaruga, né? E aí a tartaruga e o coelho começaram a corrida. E rapidinho, na primeira curva, o coelho sumiu, porque ele é muito rápido. E aí ele achava que estava sossegado, sabe? Que estava tudo ganho, que ele era demais, que ele era muito bom.
Então, o que ele fez? Ele deitou embaixo de um pé de árvore e dormiu. E quando ele acordou, a tartaruga, com seus passos lentos, estava chegando na linha da vitória. O que eu tenho para dizer para vocês? A gente não precisa de rapidez, a gente precisa de constância. Na UAB, nós não estamos competindo com ninguém, então para de olhar o amiguinho. Para de olhar quantas horas o amiguinho faz, quantos pontos o amiguinho faz. Você, aqui na UAB, não está competindo com ninguém. Você está competindo só com você. E aí, a grande sacada dessa história é que assim, a gente tem que ir sempre em frente. E a gente tem que contar com as nossas qualidades. E por vezes, todos nós, esquecemos quais as nossas qualidades. Os nossos defeitos, eu tenho absoluta certeza que se eu pedir para você colocar seus defeitos no papel, você vai encher o papel de defeito. Mas qualidade, a gente não nota. A gente acha que a gente nem tem às vezes, dependendo de como a gente tá. Eu sei porque no treinamento eu tenho uma dos meus questionários é sobre as qualidades. E as pessoas começam a rir. Eu já tive gente chorando na minha frente, porque não sabia qual eram as qualidades. E você tem muitas qualidades. Mas agora para a OAB a gente precisa de quê? Constância. A gente precisa de rapidez. A gente precisa fazer bem feito o que a gente se propôs. Essa, basicamente, uma semana que nós temos de estudo. Eu quero que você seja persistente no estudo, que você siga com firmeza, tá? Faça bem feito o que você conseguir. Se você for fazer revisão, revise bem feito, dia a dia, o máximo que você conseguir, né? Faça bem feito. Se você for se propor a fazer as revisões de cursos, então, ou de professores, que eu vi professores fazendo de forma individual, o que é demais, eu fico muito feliz. Faça lá de corpo presente, sabe? Não fique só na frente do seu computador, na frente do seu celular, lá olhando e cumprindo um protocolo com a cabeça na lua. Não adianta, não adianta. Então a grande reflexão é aqui. Vamos com persistência e firmeza, que vai dar tudo certo. Às vezes a gente pensa, né? Tem gente que tem talento. Ah, aquela pessoa ali vai passar na OAB porque ela tem muito talento desde a faculdade. Ou, ele também é talentoso desde criança, escreve. Enfim, e não é. Talento é 10%, mas 90% é transpiração. Então, você tem que suar a camisa. A semana passada, eu coloquei uma camisa minha de quando eu jogava basquete lá em Nova York. E tava escrito Lenzi, né? E aí eu fiz uma enquete. Você veste a sua camisa ou você veste a camisa dos outros? E eu fiquei surpresa quando pouquíssimas pessoas responderam. As pessoas não tinham coragem de responder. E isso me mostra o quê? Talvez você esteja vestindo mais a camisa dos outros do que a sua. E antes da camisa de qualquer pessoa, de qualquer professor, de qualquer curso, você precisa vestir a sua própria camisa, tá? Então, fica aí uma reflexão para você parar de pensar que as outras pessoas estão mais preparadas porque elas têm talento. Se você tá batalhando, transpirando, estudando, vai dar tudo certo. E por fim, esse aqui eu vou mostrar para vocês. Existe um cara que está escrevendo sobre a humanidade faz um tempo, que chama Harari. E ele escreveu esse livro aqui, ó, Notas sobre a Pandemia. E eu separei algumas coisas para falar para vocês sobre esse livro, bem pequenas, tá? O que o Harari diz, né? Já que a gente está refletindo de como nós vamos na prova, qual é o uniforme do guerreiro, né? O que o guerreiro tem que ter. O que ele diz, né? Ele diz o seguinte, que a nossa maior arma nessa situação que nós estamos vivendo é a informação. E ele fala assim, que o pior para a situação que nós estamos vivendo é o ódio, é a ganância e a ignorância. Então nós temos que buscar, sim, informação para a gente fazer a prova seguro. Eu quero que você faça a prova. Se você optou por fazer, eu quero que você faça, mas eu quero que você vá seguro. Então a gente precisa combater a ignorância, a gente precisa combater a ganância, tá? E ele fala assim, né?
que o que vai fazer a gente vencer agora na OAB e na situação que nós estamos é o quê? É a solidariedade. É a solidariedade. E é a confiança na ciência. E é por isso que eu tô falando da nossa máscara, da importância dessa coisa pequena, né, simples, e que normalmente ela é acessível, dependendo da máscara que você escolha, e tão importante. E ele diz que se a gente tiver solidariedade, a gente vai vencer e vai sair de tudo isso. Ele diz mais, ele fala que a gente tem que agir mais com a cabeça do que com o coração. E é verdade. Na prova da OAB é assim também. Vamos agir mais com a cabeça do que com o coração, né? E é necessário reduzir nosso nível de contato. Isso é fato. Então, a importância da máscara. Então, eu vou deixar aqui um recado. Pode ser que tenha gente que ache um absurdo o que eu tô falando, né? É claro que eu queria falar notícias pra vocês assim, tipo... Gente, vocês vão chegar lá na OAB, vai ter máscara disponível. Eu queria falar, mas eu não posso, não é da minha competência, né? Tem gente que vai falar, ah, Gisele tá louca, você acha que eu vou pagar R$100 numa máscara? Tem máscara de todos os valores, é verdade, tá? Mas eu vou deixar aqui uma questão de generosidade para quem puder, né? Ele diz que a cooperação é tudo. Então, assim como eu sempre falo para os alunos, que dentre a paramenta da sua guerra, né, da sua batalha, a gente tem as canetas. Eu sempre peço para aluno levar mais caneta, porque sempre tem um lá que não levou caneta. Ou que levou uma caneta só e a caneta não funciona. E pasmem, eu já vi muito acontecer em prova. A pessoa pede caneta emprestada e ninguém quer dar. Segunda fase é normal, ninguém quer dar. Então seja você a pessoa colaborativa, a pessoa generosa. Se você puder, de repente, levar mais de uma máscara, se você tiver condição, se isso não for te prejudicar e, de repente, puder ajudar um amigo lá na hora, vai ser muito bom. Essa energia vai ser muito boa para você. E aí o Harari termina aqui, né? Dizendo que na época de crise, é na época de crise que precisamos de informações. Então, eu não sei se a OAB vai falar sobre a máscara. Eu acho que seria essencial ser falado sobre isso, mas independente de qualquer coisa, busque a informação como eu busquei. Tem um estudo da USP, inclusive tem outros estudos falando sobre elas, para você ir protegido, tá? A máscara vai ser sua capa protetora, a máscara vai ser a sua armadura, ok? Então, minha gente, eu termino por aqui falando do nosso dia 8 dias para o exame de ordem na nossa contagem regressiva, que começou no dia 30. Então, se de repente você não viu, vá ver. Por último, amanhã é sábado. E sábado nós combinamos que é dia de feitura de prova. Então, eu gostaria que você fizesse prova. E se você já conseguiu fazer as 3 que nós combinamos, eu gostaria que você fizesse mais. Fizesse 4 ou 5. Eu gostaria também que você fizesse a prova em menos tempo. Você não vai fazer em 5 horas na sua casa. Eu gostaria que você fizesse a prova em 1 hora, no máximo 1h30. Lembrando que fazer e não corrigir é o mesmo que não fazer. E a nossa correção é um estudo ativo. Ela não é uma correção só no gabarito. Ela é uma correção das questões principalmente erradas no vademecum, que já vai te ancorar para a segunda fase. Porque você vai dominar a espada do samurai, a nossa espada que tá chegando. A nossa espada, agora para a primeira fase, ela não vai com a gente para a batalha, mas na segunda ela vai. E quanto mais você usar, mais você vai fixar a matéria, menos pegadinha você vai cair e você vai ter sucesso. Então, gente, confiança. Amanhã, provas, façam provas, porque durante a semana, depois, não é mais aconselhável a feitura de provas como desafio, tá bom? Mas no sábado, amanhã, eu vou falar uma forma diferente de estudar com prova, mas que não vai ser desafio. Então, assim, é um estudo também, mas ele é diferenciado. Eu quero muito que você se desafie. Lembra, treino difícil, prova fácil. É assim, tá bom? Um beijo grande e se fez sentido pra você, mande esse vídeo, né? Aperta aí o aviãozinho e manda esse vídeo pro seu amigo, pra sua amiga que de repente tá precisando ouvir essas palavras.
Ou então indique o YouTube Professora Gisele Lenzi e se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho para você saber quando chega coisas lá. Um beijo, gente. Tchau!